Olá, boa noite para todos que passarem por essa estrada chamada Instagram. Eu quero agradecer por mais uma oportunidade que aqui estamos, que aqui estou, aqui eu cheguei. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e mais uma vez o Senhor me permitiu chegar até aqui. Seja muito bem-vindo. Todos vocês que passarem por essa estrada do Instagram, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que as misericórdias do Senhor seja sobre ti, sobre você, nesse dia chamado hoje, nessa noite, aonde a misericórdia dele se estendeu até a nós. Muito obrigada a Deus, eu agradeço a Deus por me fazer chegar aqui, eu agradeço por esta noite. Sábado passado nós não tivemos live, eu estava fora, eu tive que viajar, eu não tive como fazer. E hoje eu resolvi fazer mais cedo, por quê? Eu falei, eu quero que muitas pessoas quem tenta nada faz, mas que elas consigam entrar, porque às vezes no horário mais tarde as pessoas não conseguem entrar. E eu quero que o Senhor fale com você nesta noite, eu quero que Ele fale com você, que você sinta a presença do Senhor, que você permita que essa atmosfera espiritual, ela seja no teu ser, ela seja no teu coração, que não sou eu, mas é o Deus que habita em mim e habita em você. Eu sei que Ele pode, eu tenho visto o quanto esse Deus pode fazer. Ele pode fazer todas as coisas porque Ele é o dono da terra, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono da minha e da sua vida, então eu sei que Ele pode fazer. Então eu quero te dizer, seja muito bem-vindo, sinta a presença de Deus nessa noite, sinta a presença do Senhor te invadir, chegando e chega para ficar coladinho. Por quê? Porque Deus é bom em todo tempo e as misericórdias dele não cessam sobre nós, não cessam sobre nós. Eu tenho um testemunho para contar hoje, eu tenho algo para dizer para você, que se você está sem esperança, eu posso ter certeza que Deus vai renovar sua esperança nessa noite. Eu tenho convicção daquilo que eu estou te falando, não é de mim, mas é daquele que pode todas as coisas, é daquele que opera, é daquele que faz. Nós não podemos, mas Cristo pode. E ainda que achamos que não podemos, a palavra dele diz que nós faremos obras maiores do que ele fez aqui na terra. E eu creio nisso. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu creio. Porque se eu fosse viver pelas coisas que eu tenho visto, eu já tinha morrido. De medo, de desespero, de desesperança, de doença e de tantas outras coisas. Por quê? Tudo ao nosso redor são situações, isso mesmo, tira foto para nós aí. Tudo ao nosso redor são situações que nos afligem, são situações que nos deixam desesperados. Mas o Deus do impossível, Ele existe, Ele é real, o amor dele por mim e por você é imutável e Ele faz acontecer. E eu quero te despertar nessa noite, que você venha se apegar. Eu quero que você te despertar, que ainda que a figueira não floresça, mas eu tenho certeza que o Deus do impossível pode balançar a videira e os frutos vêm. Eu creio. Eu quero colocar um louvor pra gente enquanto você chega aqui para ficar coladinho comigo, porque eu tenho algo de Deus para passar para você, para te dizer. E eu quero me encorajar ainda mais nessa fé, nessa atmosfera. Não tô aqui te trazendo nenhuma sensação religiosa para você ligar na tomada e ficar ai, não é isso. Eu quero te dizer aquilo que é real, por mais que não pareça. Mas eu quero te dizer, por mais que a situação seja contrária, mas eu creio, eu tenho certeza, convicção e fé que tem um Deus que pode operar na minha e na sua vida. Por quê? Porque Ele é fiel para fazer. Amém? Enquanto você vai entrando aí, nós vamos ouvir um louvor aqui do Kemuel, porque hoje não é um sábado comum, não. Amém? Chama a presença dele para perto de você. Chama a presença desse Deus para perto de você. Fala para ele o quanto ele é importante na sua vida. Talvez você não queira, mas talvez hoje você precisa falar isso.
Fala para ele o quanto ele é importante para você. Olha o quão lindo esse nome é. É o nome de Jesus Cristo. Peça a ele, fala com ele: Jesus, hoje eu preciso da tua presença. Nunca precisei tanto da tua presença como hoje. Fala para ele que ele te ouve e ele responde. Fala para ele. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Chama ele para perto de você. Fala com ele. Fala com ele nessa noite. Clama ele nessa noite. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele morreu. Ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aquele madeiro onde ele foi pregado hoje está vazio. No sangue de Jesus há poder. Sabe para que há poder? Há poder para nos restaurar. Há poder para nos dar vida. Há poder para sarar. A Bíblia fala que Deus veio para os doentes. Deus não veio para os sãos. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Sabe quem são doentes? Eu e você. Eu e você. Você pode pensar assim: eu não estou doente. Algum tipo de doença, ou o nosso físico, ou a nossa alma tem. Sempre, sempre. Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos, não. Então eu posso te dizer que aquele madeiro está vazio. Ele foi pregado lá, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E sabe por que ele ressuscitou? Por você e por mim. Pela sua e pela minha casa. Por isso que ele ressuscitou.
Eu quero agradecer a vida de cada um que está aqui nessa live hoje. A minha família, a Tamires, o Lucas. Eu quero agradecer a todos que passarem por esta live. Eu quero agradecer a Deus quem assistir esse vídeo. Você que está aqui, você que vê depois, envie esse vídeo. Sabe por quê? Esse vídeo tem chegado em hospitais. Esse vídeo tem chegado em hospitais. Pessoas que talvez mesmo em casa ainda não pode ir, talvez no culto ainda está se sentindo fraco por alguma situação. E pessoas têm se sentido fortalecidas, sabe por quê? Através de uma oração. Às vezes você acha que você não pode fazer nada por uma pessoa ou muita coisa. Mas eu vou te dizer uma coisa, você está enganado quando você pensa assim. Você está menosprezando e rebaixando esse Deus que está dentro de você. Muitas vezes nós queremos ensinar Deus a agir, mas a gente não ensina Deus a agir. Sabe por quê? Porque Ele sabe de tudo que é para fazer na minha e na sua vida. Sabe por quê? O controle da minha e da sua vida, quem tem é Ele. É aí que tá. Não devemos jamais, como que fala a palavra? Subestimar a Deus, porque Ele sabe como fazer. Só que muitas vezes, principalmente a nossa geração hoje é uma geração imediatista. Quando você está numa situação difícil, que você está esperando um agir de Deus, aí nesse agir de Deus existe um processo. Esse processo que eu e você passamos é o agir de Deus. Como assim o agir de Deus? Sabe por quê? Esse processo que você teme achando que Ele não está vendo o seu sofrimento, a sua dor, o seu desespero, a espera da resposta, é justamente isso. Sabe para que isso? Forjar-nos. Ele forja a mim e você. Lá em Jeremias 18 fala que o oleiro, que é o nosso Deus, o oleiro, ele estava a fazer um vaso, e o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou. Depois você confere lá em Jeremias 18, a partir do versículo 1. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu e você somos o vaso, nós somos barros na mão do oleiro. Não sei por que Deus está me mandando dizer isso, mas eu e você somos um vaso na mão do oleiro. E muitas vezes nós nos quebramos na mão do oleiro. E o oleiro nos faz e refaz, porque Ele tem o poder de fazer e refazer. E cada vez que Ele nos refaz, é para sermos melhores, é para ficarmos melhores, é para sermos pessoas melhores, porque a Bíblia diz que nós devemos ser imagem e semelhança dEle. Ah, mas eu sou tão cheio de falha. Então, eu também. Você não está sozinho nessa não. Eu sou cheio de falha, eu não sou perfeita, eu sou imperfeita. Mas Deus quer cumprir o plano perfeito dele na minha e na sua imperfeição. Na imperfeição dos nossos que convivem conosco, que vivem conosco ao nosso redor. É Ele que nos faz perfeitos aos olhos dele. A caminhada com o Senhor é a busca para a perfeição. É nos lavarmos, limparmos, sermos quebrados, forjados a cada dia. Mas Ele nos faz melhor. Eu quero contar um testemunho para você que aconteceu com nós ontem. Eu tô aqui na Minas Gerais, né? Na maravilhosa Minas Gerais. Eu tô aqui na casa da minha mãe fazendo essa live. Nós viemos para cá ontem. Foi uma viagem extremamente cansativa. Mas Deus bradou nessa viagem. Deus nos deu graça nessa viagem. Deus entrou com nós nessa viagem. Quando viemos ontem pela Fernão Dias, nessa viagem ontem, eu, meu marido, e eu para viajar agora, né, 2 cachorros, eu, marido, 2 cachorros, filhos, tudo, mas assim, tudo. Paramos num lugar para tomar um café, era por volta de 9h30 da manhã, que a gente já tinha saído de Campinas. E eu quero te contar esse testemunho, sabe por quê? Para você que está aqui achando que Deus não age, Ele age e Ele sabe daquilo que está por vir. E você vai ter experiência disso. Se você ainda não viveu experiência com Deus nesse sentido, você vai viver, porque eu declaro isso em nome de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Quando a gente parou ontem para fazer um lanche, tomar um café, era por volta de 9h30 da manhã, nós conhecemos na hora que a gente já tinha tomado café, pagando, um senhor foi mexer com o nosso cachorro lá e perguntou, você não vende por R$100? Não, e tal, brincando, né? Ele queria chegar perto de mim, do meu marido,
Porque ele é pastor na igreja Getsemane de Belo Horizonte. E eu não conhecia, eu fiquei conhecendo ele. Aí eu falei com ele, a gente conversando de onde que a gente era, ele conhece nossos pastores lá, inclusive conhece os pastores da Nazareno também, que ele já esteve na igreja da Nazareno, lá o meu pastor Josimar. Aí ele foi e brincando com a gente. Aí nós começamos a conversar, né? Porque crente, quando começa a conversar, a conversa estende, né? Come demais e fala demais. Aí começamos a conversar e a conversa estendeu, e aí Deus foi bradando naquela conversa, aí a gente já saiu pro lado de fora, e Deus foi bradando naquela conversa, e fomos conversando, e aí eu fiquei assim, totalmente desligada do tempo. Eu e meu marido, nós desligamos de tudo. E ele estava vindo de São José do Rio Preto e a gente de Campinas, sentido Belo Horizonte. Nós, a minha família e esse pastor com uma pessoa que estava com ele, também para Belo Horizonte. E nós ficamos um tempo conversando ali. Não, mas foi uma conversa muito preciosa. Deus bradando naquela conversa. E Deus falando através daquela conversa. Foi muito forte. Aí depois de quase 2 horas de conversa, numa parada para tomar um café, numa viagem longa dessa. Mas Deus trabalha de uma forma muito perfeita. Aí nós conversando, aí entramos no carro e vamos. Nós andamos mais uns 150 metros, paramos no pedágio. Quando paramos no pedágio, meu marido, quando foi pagar o pedágio, o rapaz do pedágio falou assim, olha, cuidado, que há uns 200 metros à frente aconteceu um acidente e não tá passando, parou tudo. Eu falei, o quê? Não, antes disso, gente, esqueci a principal parte. Antes disso, depois, quando a gente estava conversando, detalhe, exatamente. Nós estávamos conversando, a minha filha Giovana entrou dentro do carro e estava dentro do carro com os cachorros. Na hora que ela estava dentro do carro, ela falou, mãe, tira o carro do lugar, porque aqui tá sol. Entrei, meu marido continuou conversando com o pastor Felipe, entrei, voltei, peguei o carro e só virei e coloquei na sombra. Até aí tudo bem. Aí conversamos mais um tempinho ali, entramos pro carro, vamos embora, despedimos e tal. Falei, quando for lá em Belo Horizonte eu vou visitar a igreja dele e tal. Quando meu marido vai ligar o carro não pega. O carro não pega. Aí, um carro novo não pega. E aí eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? O carro automático, nunca vi isso acontecendo. E o carro nada, o painel todo aceso, mas o carro não dava partida. Não funcionava. Aí você vai falar assim, talvez por aquele, né, que ele é só da terra, né? Ele vai falar assim, mas isso acontece. Mas o carro novo não pega e tal. Detalhe, meu marido liga para a concessionária lá em Campinas, também não atende. Chamava e não atendia. Ontem, sexta-feira, 10, já era quase meio-dia. Aí eu falei, tem propósito. Não, o pastor falou, tem propósito. Eu falei, tem. E o propósito se chama livramento. Aí, nisso, eu deixei o meu marido tentando lá. Ele pegou uns fios para ligar o carro, do nosso carro, na bateria do outro carro. Porque se for bateria, vai pegar. Não pegou. Falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu encostei na janela do carro e comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor tem propósito com isso aqui. E eu creio que é um livramento enorme que o Senhor está dando para nós. Aí, ficamos ali, tal, em paz. Falei, não vou desesperar. Não tinha Uber ali, rodovia. E a cidade mais próxima estava a 60 quilômetros, ou quase 50 quilômetros. Eu falei, se for bateria, nós vamos ter que ir numa cidade comprar bateria. Qual que é a distância? Uns 50 quilômetros mais ou menos. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa que o Senhor está nos livrando nessa situação. E eu creio nisso e é nisso que eu me apego. Não é o problema do carro. Aí, depois disso, eu orei e o pastor só mentalizando. Gente, fica em paz porque é propósito de Deus. É propósito. Cristão, quando está em alguma situação desconfortável, ou é pecado ou é propósito. Peguei aquela palavra. Falei, é propósito sim, o propósito se chama livramento. Recebo isso em nome de Jesus, esse livramento para mim e para minha família aqui. Aí quando nós conseguimos, que Deus nos deu a permissão de ligar esse carro no tempo dele, escuta isso, hein? Pega esse insight aí. No tempo dele, na hora dele, da maneira dele, ligamos o carro.
O carro ligou, aí passamos no pedágio, como eu estava dizendo, uns 200 metros deste lugar. Na hora que a gente passa no pedágio, o rapaz do pedágio falou: aconteceu um acidente muito feio aí a quase 200 metros à frente de vocês. Não, dava 1 quilômetro mais ou menos. E tá tudo parado. Dito e feito. Na hora que a gente tinha andado quase 1 quilômetro, parou tudo. E com isso tinha um posto do lado. Aí, para não ficar no sol ali e tal, entramos no posto. E ali foi enchendo de gente. E aí veio o pastor Felipe também com o carro dele e tal, com a pessoa que estava com ele. E entrou no posto e ali ficamos. Total, nós ficamos quase 5 horas parados por causa desse acidente e entre o que Deus queria fazer. Por que eu tô te contando? Primeiro que é um testemunho que Deus nos deu um livramento. Sem contar, quando estávamos indo, antes de parar naquele lugar, meu marido tinha dado sono, aí eu estava dirigindo. E eu vi uma fumaça enorme na rodovia. Eu falei, tem alguma coisa pegando fogo. E vi aquelas pessoas que trabalham nessas empresas aí do pedágio. Aí eu falei, tentei levantar um pouco o corpo para ver se eu via. E realmente... Aí eu vi que saiu até na televisão. 5 carros pegaram fogo na estrada ontem em Fernão Dias. Só que já era sentido Belo Horizonte, São Paulo. Então por que eu tô te contando? Primeiro foi um testemunho que Deus nos deu, para mim e para minha família. Segundo, é que por mais que você pense que Deus não faz, Ele não age, Ele age. Ele tá agindo no secreto. Ele tá agindo de forma silenciosa. Você talvez não está conseguindo discernir, eu às vezes não consigo discernir, mas Deus está agindo, porque aquilo que está para lá, que nós não temos condições de ver, Ele já está vendo, Ele já sabe, daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, Ele é o Deus onipotente, onipresente, Ele é o Deus que pode, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que faz. Então, o mesmo livramento que Deus deu a mim e a minha família ontem, e foi um engavetamento de veículos absurdo. O caminhão tombou de uma forma que foi assim, ninguém nem ia e nem vinha. Aliás, minto porque ali é 2 faixas num só sentido, né? Via de mão única. Então, o que acontece? As 2 faixas ficaram comprometidas. Deus, Ele nos livra de uma forma que nós muitas vezes não conseguimos entender. Deus faz algumas coisas que a gente não consegue compreender. Mas eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi. Não tenta entender o que Deus tem para fazer. Porque milagre não se vive. Não se explica, vive. Dificuldade não se explica, não. Depois você conta o mistério. E nem conta pros outros que você tá passando a dificuldade, não. Não chora no ombro da pessoa errada, não, porque vai dar estresse. Vai ficar pior ainda, vai ficar mais pesado. A caminhada se torna mais longa. Se for a pessoa certa, vai lá. Mas para você saber, vou te dar um insight aqui. Para você saber se essa pessoa é certa, detalhe. Ela tem que ser mestre no problema que você está vivendo. O que é isso? Ela tem resultados no problema que você está vivendo? Resultado positivo. Ela tem? Ela já viveu o que você está vivendo? Aí sim. Se for uma pessoa de confiança e que ela tenha resultados, me dá um pouco de água, por favor. Aí sim, você pode. Então, voltando aqui, ele faz de uma forma maravilhosa. Ele faz de uma forma que nós não entendemos. Deus, ele é precioso. Deus é um Lorde. Deus é imutável. Deus, ele é especialista em causas impossíveis. E ele trabalha no profundo e no escondido. Mas muitas vezes ele não fala pra gente. Ele não fala o que a gente quer ouvir. E às vezes a gente fica ensinando Deus a trabalhar. A gente quer ensinar Deus a fazer. Senhor, o senhor não tá vendo que eu tô passando por isso? Olha aqui pra mim, Deus, ó. Ele tá lá de cima pensando assim, palavras minhas. Mas eu tô vendo o seu sofrimento. Eu tô vendo o que você tá passando. Ele está vendo o que nós estamos passando. Tem um versículo que fala, que é muito forte. Não, como se não fosse a Bíblia toda, né? Mas ó, tem esse versículo aqui que eu quero falar pra você, que Deus me incomodou hoje em ler, não só esse versículo, mas eu quero ler para você que está lá em Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher, obrigada amor, acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama, uma mãe,
né? Em outras versões, acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, quem que é esse eu? O Pai Todo-Poderoso, aquele que nos criou, nos formou, e aquele que está conosco nesse dia chamado hoje. Ainda que a sua mãe, que a minha mãe, que a nossa mãe, que a mãe de um filho que ainda amamenta se esqueça, eu, todavia, não esquecerei de ti. Essa passagem está lá em Isaías 49:15. Então, às vezes, você está querendo ensinar a Deus a trabalhar. Nós subestimamos o agir de Deus. Deus, ele é perfeito. Ele é tão perfeito que ele quer cumprir a perfeição dele, realizar a perfeição dele na nossa imperfeição, na sua e na minha. E a gente fica ensinando ele a trabalhar. A gente fica ensinando. Eu sei que tem dias de angústia, que é difícil a gente esperar no Deus vivo. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Através da palavra. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, eu vou te falar uma coisa. Faça esse hábito. Crie esse hábito de ler a Bíblia. Não é ler por ler, não. Tem hora que a gente lê a Bíblia que a gente não entende. Lê de novo. Eu conheço um pastor lá em Campinas. Eu estava no monte com ele semana passada. E ele falou assim um dia pra mim. Eu li a Bíblia 7 vezes. Eu li a primeira, ele me contando. Ele virou pro pastor dele e falou: pastor, não entendi nada. Ele lê de novo. 7 vezes. A pessoa tem que querer muito Deus, né, gente? Porque quando a gente não entende, nossa, é horrível, tá? Vamos deixar a hipocrisia de lado. É horrível. Quando você tá começando a ler a Bíblia, é terrível porque você não entende algumas coisas, né? Aí o pastor dele falou assim: lê de novo. Aí ele leu, passava umas coisas assim, assado. Ele não conseguiu compreender. O pastor, lê de novo. Aí o que ele fez? Ele começou a marcar as passagens que ele menos entendia. Porque é onde que fala da árvore genealógica na Bíblia. E essa, falando as palavras dele. Aí ele começou a marcar o que ele não entendia. Por quê? Depois que ele terminou de ler, ele ia justamente naquela passagem que ele não estava entendendo. Assim ele fez por 7 vezes. Eu falei: pastor, é muita força de vontade de querer conhecer esse Deus. Você não pode conhecer alguém se você não tem intimidade com esse alguém. Você não pode se relacionar com alguém se você não tem intimidade com esse alguém. Uma amizade, um relacionamento entre homem e mulher, você não tem como. Um casamento, por exemplo, se ele não tiver uma intimidade, uma confiança, uma cumplicidade, eu confesso para você, não é um casamento. O pai e o filho, se eles não tiverem uma intimidade, é muito perigoso. Por quê? Porque nós devemos ter intimidade naquele que nos conhece. Não é intimidade naquele que não nos conhece. Muitas vezes pai e mãe têm problema com filhos. Eu posso te falar isso com muita certeza porque eu tenho 3 filhos já maiores. Então, na verdade, lá em casa nós são 4 filhos, mas 2 já estão bem maiores, né? São 15, 18, 22 e 25. Então, quando o pai não tem um relacionamento de intimidade com o filho, é muito perigoso. Perigoso, é muito perigoso. Eu te falo isso por experiência própria. O pai e a mãe, né? Eles devem ter uma intimidade com o filho. Sabe por quê? Quando o filho não tem intimidade com o pai, não tem um relacionamento íntimo com o pai. Quando eu falo íntimo, gente, pelo amor de Deus, entenda, né? De confiança, de se abrir, de ver o pai e a mãe como o porto seguro deles. Ele vai achar o porto seguro dele, acha, né? Que é o porto seguro dele lá na rua. E aí a mãe e o pai se desesperam, porque muitas vezes isso não é bom. Entendeu? Então você não pode querer ter uma intimidade, ter um relacionamento com Deus se você não conhece a Deus. Como eu faço para conhecer? É justamente a primeira. Eu te falo por mim, tá? Tudo que eu tô te falando aqui, experiência minha, é oração. Através da oração, você tem intimidade com Deus. Como? Porque quando a gente clama a Deus, orar é você conversar com Deus. Oração é você se abrir para Deus.
Tem uma palavra na Bíblia que fala que entre para o teu quarto, fecha a tua porta e ali eu falarei contigo. Quem que eu falarei contigo? O Senhor. Deus, ele tem uma maneira tão linda, tão delicada muitas vezes, se é que eu posso falar assim, de trabalhar na minha e na sua vida. E nessa hora a gente fica, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Como que eu vou fazer? Como que eu vou receber essa resposta? Oração. Sabe por quê? Deus é Deus de detalhes. Ele trabalha nos detalhes. E nos detalhes, ele entra e quando você começa a criar uma intimidade com Deus, ele te mostra e você vai ficando atento nas coisas, nos detalhes. E você consegue perceber o trabalhar de Deus, entendeu? Você consegue perceber. Poxa vida, mas eu tô esperando uma resposta assim. Aí você começa a ficar ligado, sabe? Eu prefiro usar assim. Você começa a ficar ligado. Por quê? Porque Deus, ele escuta, ele ouve e responde orações. Eu vou te falar uma coisa. Se você aprendeu, se você viveu até hoje a religião, ela não te traz intimidade com Deus. É até perigoso ela te afastar de Deus. Mas eu quero te falar que hoje não é sobre religião. Eu faço live aqui, eu nunca falei o nome do ministério do meu pastor. Nunca falei. Ou já falei? Já falei, né? Que eu congrego na Família da Fé, no meu pastor Josimar, e eu amo a vida dele. Eu acho ele um homem muito capacitado, muito sábio para falar e levar a palavra de Deus. E conheço outros pastores muito sábios também, vários pastores que tem lá na igreja também. Então, mas eu não tô aqui querendo nem falar placa, a minha função aqui não é essa. Deus tem me incomodado, sabe para quê? Eu sempre pergunto a Deus assim, o que eu vou falar, meu Senhor, nessa live? Deus fala sempre comigo, o que eu estou fazendo na sua vida? Você tem alguma coisa para falar, o que eu estou fazendo na sua vida? O que eu já fiz na sua vida? Tenho muito para falar o que Deus já fez na minha vida. A começar que ele me tirou de um charque de lodo. Ah, mas isso está escrito na Bíblia. Então, o que está escrito na Bíblia eu vivi. Para depois eu falar ainda para você. Ele me tirou de uma vida de pecado. Ele tirou de uma vida vazia, fútil, ignorante, cega, surda, até muda para as coisas de Deus. E ele me fez aprender a andar na palavra. Ah, então você é uma pessoa totalmente isolada da vida da terra. Não, muito pelo contrário. Ele me ensinou a andar na terra, aqui. Ele me ensinou a andar aqui, me carregando nos braços dele. Porque tem dia, eu já cheguei dia de não conseguir andar, aonde eu me arrastava. Porque eu não tinha forças para andar. De tanto que a vida já me sacrificou, já me marcou, já me esmagou. Mas Deus, como eu falei lá em Jeremias 18, ele nos refaz. Eu fui totalmente quebrada na mão dele. Não é ele que me quebrou. Eu me quebrei na mão dele. E não foi nem porque eu queria me quebrar, não. E ele refaz a gente. Por quê? Porque através da intimidade, através da busca, ele nos dá discernimento no trabalho, ele nos dá discernimento quando uma porta, um emprego, a demissão chega, e na hora de você falar assim, desesperadamente, eu não sei por que Deus está me mandando eu falar isso aqui, mas ele está mandando. Ao invés de você entrar no desespero porque chegou a demissão, você vai falar assim, eu sei, Jesus, por que o Senhor estava permitindo isso? A porta tá maior ali, ó. E o Senhor vai me colocar lá naquela porta maior. Ele tá fechando uma porta para abrir um portal. Ele fecha um ciclo na minha e na sua vida para abrir outro ciclo, para iniciar outro ciclo. Então, através disso, através de eu chegar totalmente destruída na mão dele, ele me refez. Ele me refez. E ele tem me refeito a cada dia. Aí na hora que o desespero chega, igual ontem nesse testemunho que eu tô te contando, eu falei, o pastor falava, tem propósito. Eu falei, tem, pastor. E o propósito se chama livramento. Deus está nos dando um livramento enorme. É por isso. Aí você pensa assim, Deus fala só com aqueles que estão lá dentro do templo, o templo que eu falo é a igreja, mas como a igreja somos nós, Deus tá lá. Fala só para aqueles que estão lá? Não. Deus não fala só com aqueles, Deus fala com todo mundo, mas tem gente que não tá ligada
ligado no que ele está falando, não está ligado no trono, está disperso na terra, entendeu? Está preocupado com tudo quanto é situação, igual agora, todo mundo está vivendo uma situação de tensão, preocupada na terra, por causa desse vírus, por causa de muitas mortes, por causa de tantas coisas. Sim, mas a gente tem que se apegar nele. A gente tem que se apegar nele. Por quê? Porque senão você não vai viver. Você vai morrer, não vai nem ser de Covid, vai ser do desespero. E você sabe que o desespero também mata. Ansiedade. Dá algo no coração da pessoa, que não é todo mundo que aguenta uma crise de ansiedade. Eu, por exemplo, quando eu tô num processo de ansiedade muito grande, eu tenho problema. Na minha casa sabe. E não é algo fácil, não. Se eu ficar numa situação de ansiedade muito grande, a minha urina, ela retém. O que é isso? Eu não consigo urinar. Então, assim, o médico já me falou. Ele virou pra mim e falou assim: controla a sua ansiedade. E como eu vou controlar a minha ansiedade? Eu vou tomar remédio? Não tô aqui pra condenar quem toma. Só que, peraí, vamos lá. Se é algo que eu vou ter que aprender a controlar, então eu vou buscar isso. Aonde que eu vou buscar isso? É em Deus. Não tem outro pra eu buscar. Vai ser em Deus. Então eu tô te falando, se você começa a entrar num desespero, numa situação que tudo ao nosso redor hoje nos leva a isso, ou você vai ter fé que Deus pode fazer, ou você vai ter o desespero batendo aí dentro de você. O medo paralisa. O medo trancafia a gente em algum lugar, em alguma situação. Eu não tô aqui para viver no medo. Medo sim, mas não aquele medo que me faz paralisar. Porque eu sou humana. Eu não sou espírito. Eu sou humana. Eu ainda não fui para a glória. Então, mas eu tenho que aprender a controlar. Mas eu primeiro, para me aprender a controlar, eu tenho que pedir a Deus. Quando eu falo muitas vezes aqui na live, a paz que excede todo entendimento, você está numa situação difícil, mas você tem paz. Você já se viu numa situação de desespero, desesperadora, numa situação assim que outros estariam arrancando o cabelo. Mas não, você está ali e fala: Jesus, eu sei que o Senhor está comigo nessa situação. Eu não sei o que o Senhor está para me mostrar. Mas eu quero te dizer uma coisa, tá? Se você estiver numa situação muito aflita, eu vou te falar uma coisa. Quando Deus começar a chacoalhar a água, a movimentar as águas, fazer o reboliço santo, como diz lá em Ezequiel 37, quando Deus começar a fazer um reboliço santo numa situação onde você está inserido, ou no lugar onde você está inserido, vou te dizer uma coisa por experiência própria. Tem algo ali que Ele quer te entregar, que Ele quer te mostrar, a resposta que Ele quer te trazer. E é preciso Ele sacudir o lugar. Você já ouviu quando alguma coisa, mentira encoberta, você já percebeu? Precisa de acontecer algo. Aí aquela mentira veio à tona. Tô te dando um exemplo, é pra você pegar um insight aí, pra você pegar o código aí. Abre os ouvidos aí pra você ouvir agora. Quando o negócio está muito mata revolto, tem a passagem na Bíblia que fala que Deus estava no barco, mas a tempestade lá fora tava, acontecendo de tudo quanto é jeito. Então eu vou te falar uma coisa. Não pensa você que se você tá no seu barco aí e tá acontecendo uma tempestade onde você não tá entendendo, eu vou te contar uma coisa, meu amigo e minha amiga que tá aqui. A tempestade não vem, não é quando Jesus tá longe, não. Ela vem quando Jesus tá dentro do barco também. Sabe por quê? Porque Ele permite. Deixa eu ver se meu filho tá pronto. Deixa eu ver se ele tá preparado. Deixa eu ver se ele tá orando. Deixa eu ver se ele tá me buscando. Deixa eu ver se ele tá pronto para me entregar a próxima fase. Como fazer ele chegar onde ele tá querendo. Como? Veio uma tempestade, ele já desesperou. Ai, que não sei o que, já começou a murmurar, já começou a fazer isso. Jesus, eu não sei porque o Senhor tá me mandando eu falar, mas eu vou falar. Como? Peraí.
A tempestade já deu a primeira onda, você já entrou em desespero, meu amigo. Como é que você está querendo chegar lá na chefia? Como é que você está querendo tomar posse daquele cargo? Como é que você está querendo que eu curo? Como é que você está querendo que eu faço? Então, muitas vezes, a tempestade ao nosso redor, ela é propósito. Na grande maioria. Mas por que você fala que é grande maioria? Porque às vezes você está fora da posição que Deus quer que você esteja e Ele vai permitir também a tempestade. Para quê? Para você entrar no lugar que Ele quer que você fique. Para você ficar na posição que Ele quer, não aonde você quer ficar. Deus está mandando você ir para cá, você está indo para lá. Não vai dar tempestade? Lógico que vai. Você vai chorar, você vai espernear, você vai gritar. Lógico que vai. Mas Ele vai te fazer você pegar a sua bússola e voltar para cá. Aqui, ó, isso aqui é manual de instrução. Isso aqui é bússola. Isso aqui é seu GPS. Isso aqui é o que você quer, o nome que você quiser dar. Deus que te direcione para os caminhos do Senhor. Deus que te direcione. Nunca eu ia imaginar que isso aqui fosse ser um manual de instrução para mim. Nunca, tá? Quem me conhece sabe. Nunca eu ia imaginar na minha vida lá no passado que isso aqui fosse ser um manual de instrução para mim. Sabe por quê? Porque quando a gente está disperso ou quando a gente está fora do propósito, você não aceita Jesus não, tá? É Jesus que te resgata. Ah, eu aceitei Jesus. Não, é Jesus que te resgata. Eu penso assim. Ele me ama mesmo quando eu tô lá fora, aprontando, fazendo todas. Ele nunca me deixou de me amar, nem você. Só que ele chega uma hora que fala assim, parou por aqui, game over. Parou, fim de linha, acabou. Entra aqui e vem, por quê? Porque o negócio agora é comigo. Ou você vem para os meus braços, ou eu vou fazer da maneira que tem que ser feita. Na verdade, ele vai fazer da maneira que tem que ser feita, você indo ou não indo. Deus não é filho do homem, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Você querendo ou você não querendo, Jesus vai agir do mesmo jeito. Então não queira ensinar a Deus como agir. Não queira ensinar a Deus como agir. Não queira dar ordem para Deus como você tem que fazer. Sabe por quê, querido e querida que está aqui? E seja muito bem-vindo por estar nessa live. Sabe por quê? Porque Ele é o dono da terra, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele cura, Ele fere, Ele abre, Ele fecha a sepultura. A vacina, tá todo mundo esperando pela vacina. Glória a Deus, vamos tomar vacina. Você vai, eu não. Vai tomar vacina, vai tomar vacina. Deus abençoe essa vacina, mas acima da vacina tem um Deus todo-poderoso, Deus Pai. Não me importa naquilo que você crê, eu creio em Deus. Deus constituiu autoridade na terra, médicos, juízes, advogados, enfermeiros e tantas outras profissões e tantas outras situações. Ele criou, Ele deu inteligência para o homem, Ele deu sabedoria como Ele dá. Então Ele faz da maneira que Ele quer fazer. Então a vacina vai ser algo diferenciado na vida do ser humano. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas em primeiro lugar eu viro para Ele e falo, Senhor, o que o Senhor está querendo com essa situação que eu estou enfrentando? O quê? Ontem, na hora que Ele nos fez parar naquele lugar para evitar aquele acidente, eu perguntei para Ele encostado naquele carro, Senhor, tem propósito para isso? E eu tô sentindo o Senhor falar comigo. O propósito se chama livramento. Um livramento de acidente contra mim e a minha família. Dito e feito. Dito e feito. Se você é uma pessoa terrena que só vive as coisas da terra, sinto muito em te dizer. Você vai ter muita experiência ainda que vai machucar um pouquinho. Mas depois você vai entender. Desliga das coisas da terra. Ah, mas como sendo que eu vivo aqui? Uai, minha querida, meu querido, aprende. Aprende. Como? É você trazer do alto para aqui. É você clamar e vir do alto para aqui. Entendeu? Eu não vivo no céu. Eu vivo aqui na terra. Mas o meu propósito, a minha caminhada é lá. Então você traz do alto para cá. É simples assim. Como que eu faço isso? Intimidade. Intimidade não é você estar num templo lá e ficar... Não, intimidade se chama você se achegar diante de Deus e falar, Senhor, cansei, eu cansei, me direciona, toma minha vida. Sabe por quê? Deixa eu te falar como é que a gente faz. Ô Jesus, não sei porque o Senhor está mandando eu falar tudo isso. Não era isso que o Senhor viu que eu ia falar, né? Suponhamos que isso aqui seja um controle. Não tá aqui perto não. Suponhamos que isso aqui seja um controle. Aí Deus tá falando assim, o controle é meu, você vai me entregar?
Aí, não, Jesus, me dá aqui, o controle é meu. Não, é meu, eu vou, eu faço, eu pago, eu recebo, o dinheiro é meu. E Jesus está na maior delicadeza. O controle é meu. Quer mais uma... Eu vou te dar um motivo para você entender o que eu tô falando. O controle é tanto seu e meu que nem os respiradores estão dando conta de soprar o ar nos nossos pulmões para aquele que está precisando. O controle é de Deus. A vida pertence a Deus. A morte, a chave da morte está escrito na Bíblia que está nas mãos do Senhor. É Ele que dá o sopro de vida. É Ele que tira esse sopro de vida. É Ele que permite aquele que foi, mas voltou lá naquela UTI. É Ele. Não adianta você querer tirar o controle da mão dele que você não consegue. Você só se engana, mas você não consegue. Se ele falar que ele vai fazer, ele vai fazer. Passa anos, passa dias, passa meses. Se ele falar que ele vai fazer, ele vai fazer. Não tem quem possa impedir o trabalhar, o agir de Deus. Ninguém pode impedir de Deus te dar uma promoção no seu trabalho. Ninguém pode impedir de Deus restaurar o seu casamento. Ninguém pode impedir de Deus fazer aquilo que você está esperando ele fazer na vida dos seus inimigos. Ninguém pode impedir. Não tem inferno, não tem pessoas, não tem situações, não tem governo, não tem Covid. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Está decretado, consumado. Não existe isso, não tem como. Ou ele faz, ou ele faz. Agora existe uma coisa. Tem pessoas que passam anos esperando uma promessa de Deus, uma resposta, algo. E o que ele espera? Às vezes, aqui na terra, coisas, às vezes uma cura, às vezes uma promoção, às vezes uma mudança de casa, de cidade, não sei. A sua necessidade, a minha necessidade. Eu vou te falar o tempo. Então, é aí que está o problema. O tempo, sabe qual que é? É a obediência. O que é isso que você está falando, Jolene? O que eu estou falando é que enquanto você está esperando, ele te permite passar por um processo de dor, de desconforto, alguma coisa. Aí o que? Mas por quê? É o processo. É o processo. Ué, mas por que ele não te dá de uma vez? Ele pode me dar de uma vez, ele pode fazer de uma vez, ele pode. Mas e o processo? Será que só você na terra, você não vai precisar de passar pelo processo? Será que você já virou santo? Santa? Então cuidado quem vai te levar, se você já virou santo. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa, o processo ele é doloroso, mas enquanto estamos passando pelo processo, ele tá assim, é agora eu faço. Enquanto você está esperando a promessa chegar, a bênção chegar, a cura chegar, o livramento chegar, seja o que for que você necessita, o pagamento daquela dívida, não sei. Ele te faz passar pelo processo. O processo da espera se chama obediência. O processo da espera é você querer ir para a esquerda e ele falar para você, vai por esse lado de cá. O processo da espera é você ouvir a voz dele e fazer o que ele quer que você faça. Não é o que você quer fazer. O processo da espera se chama perdoa aquela pessoa que te humilhou. Não, eu não vou perdoar não, porque não foi eu que errei, foi ela que errou. Não importa. Perdoa a pessoa que te perdoou. Você é tão bom, né? Você é tão boa. Você é melhor que Jesus, sabe por quê? Eu falo assim, quem me conhece sabe que o meu jeito é esse. Aqui nesse livro fala que Jesus lavou e enxugou os pés dos discípulos. Não foi os discípulos que lavaram os pés de Jesus. Aí eu te falo, você já imaginou você lavando o pé daquele que te traiu, que te humilhou ou que tantas outras coisas difíceis? Eu te falo como experiência própria, deve ser doloroso, mas é isso. Você está preparado para isso? Mas não vou lavar pé de ninguém não, tudo bem, você entenda da maneira que você conseguir entender. Você já pensou em fazer isso? Perdão, querida. Perdão não é sentimento, não. Perdão é falar assim, eu perdoo. Ontem eu ouvi uma coisa muito forte. A pessoa virou pra mim e falou assim, nesse tempo de espera lá no trânsito, lá na rodovia, virou pra mim e falou assim, não perdoa o seu inimigo, não. Aí na hora eu já peguei o insight. Na hora que falou, eu já peguei o insight. Eu nem perguntei por quê.
Aí, para completar, a pessoa falou assim, não perdoa não. Ame. Amar Jesus, amar aquele que me machucou, que me traiu, aquele que me apunhalou, aquele que eu estendi a mão para ele e ele me apunhalou, aquele que tentou me matar, aquele que tentou tomar meu marido ou minha esposa, aquele que levou meu filho para o mau caminho, aquele Jesus, como? Então, é assim, processo. Ah, mas você está esperando a resposta, tem tanto tempo que você está esperando e vai continuar esperando. Não tenho medo de falar isso aqui que eu tô falando com você. Eu vivi, como é que eu vou ter medo? Uai, se ele me fez eu passar, se você estiver na situação aonde você vai ter que rever o seu conceito, ele vai te fazer passar. Eu não tenho medo de falar isso não. Processo. Processo é perdão. Processo talvez seja largar vício. Gente, eu ouvi uma coisa esses dias, foi até o pastor Lucinho que falou, o pastor Lucinho de Belo Horizonte. Amo a vida dele também. Pastor Lucinho falou que a maior parte dos homens que vivem na pornografia na internet são os homens casados. Dá vontade de pegar e matar? Dá. Não, mas aí você vai ter que chegar lá, Jesus, e aí, como que eu faço? O homem casou, mas não sai da pornografia no computador. E daqui do computador pro tete a tete, o que custa? Nada. Tô dando um exemplo, tá? Se não serve pra você, beleza, joga no lixo. Mas é um exemplo. Isso é algo que eu escutei do pastor Lucinho falando na live dele. Que a maioria dos homens que vivem se envolvidos em questões de pornografia virtual são homens casados. Mais do que os solteiros. E aí? Como? Minha filha, meu filho, orar, não só homens, mulheres também, mas a grande maioria são homens. E aí, orar por essa situação. Aí você pensa assim, mas é minha vontade de matar. Eu sei o que você pensa, tá, querido? Eu não vou te condenar, não. Eu sei muito bem o que você pensa, mas é por isso que serve a intimidade. Aí Jesus vem e nos refaz, e nos refaz, e nos refaz. Você tá precisando de resolver aquela situação lá no seu trabalho. Você já fez de tudo. Eu acho engraçado quando a pessoa vira e fala assim, só Jesus. Não é só não, sempre foi Jesus. Só você que não percebeu, só eu que não tinha percebido. Sempre foi Jesus, não é só não. O médico chega, olha, não resta mais nada, só Deus. Mas nunca foi só Deus, sempre foi Deus. Nunca restou, sempre foi Ele. E aí, como que você faz? Você vai continuar dando ouvido àquela amiga lá? Aquele amigo? Não. Busca em Deus. Busca em Deus. Você está de pé e hoje agradeça a Ele. Você está aí com vida, agradeça a Ele. Ah, mas eu tive Covid, mas se você está aí vendo a live, então glória a Deus, Jesus te livrou. Na minha casa, meus 3 filhos tiveram Covid. Eu e meu marido não. Graças a Deus. E meus filhos estão andando. O mais doente lá em casa está andando e falando. Graças a Deus. Andando, falando, comendo bem. Graças a Deus. Então, e aí? O sol é para todos, a sombra também é para todos. Não tem nesse dito popular, é mentiroso, não. O sol é para todos, a sombra também é para todos. Busca a sombra. Você tá precisando da sombra aí na sua mente, na sua cabeça, refrigério? Busca a sombra. Pede a Ele a sombra. Entra nesse processo aí. Faz aquilo que outro não pode fazer pra você. Ah, e tem outra também. Você gosta de mandar, às vezes você tem mania de terceirizar o seu processo. Deixa eu te falar uma coisa, você pode até achar alguém que vai te ajudar na caminhada, mas ele não é obrigado e Deus não vai permitir que ele vai até o final da sua caminhada não, meu amigo, nem você, minha amiga. Não é assim não, o processo aí é outro. Jeová não vai terceirizar o que é pra você não. E deixa eu te dizer mais, a bênção que ele tem pra você, se você não se tocar não, vai ficar retida? Vai não, vai pra outro. Enquanto você não tá importando, tem outro lá que tá pagando um preço pra aquela bênção chegar. Acorda, acorda. Não, né, o negócio não é assim não, E outra, e mais ainda, você já viu que tudo, um ditado que o que vem fácil vai fácil? Então, você tem que suar para conquistar. Mas o suar que eu falo aqui é o outro suor. É o outro suor. Você vai buscar a direção para você fazer aqui na terra a sua movimentação
da maneira correta, para você não estar dando murro em ponto de faca, para você não ficar batendo cabeça, vai lá, volta cá, os anos passam, você não rompe, você não prospera, você não muda, você continua nisso aí. E aí? Não, mas é porque, né? Não, mas é porque agora nós estamos vivendo a pandemia. Ih, para com pandemia, meu amigo. Enquanto você está empobrecendo, tem gente ficando trilhardário. Tem gente assim, a fortuna do outro tá... já passou dos 10 dígitos, dos 9 dígitos. Não é pandemia, é porque você não quer mudar de lugar, não quer mudar de situação, não quer mudar. E nada muda se você não muda. Se você está com pessoas que não mudam, espero que eu consiga passar para vocês. Eu postei isso um dia. Então muda as pessoas que estão com você. Você tá entendendo? Pegou aí? É isso. É a gente que faz o lugar. Se o lugar não dá pra gente, bata de retirada. Entendeu? Ah, então eu não vou ter amigos, não. Se você acha que amigos são pra te denegrir, são pra te afundar, são pra... Então, isso aí é algo que você vai peneirar. Amigo não é aquele que chora na sua desgraça. Ausência de graça. Amigo é aquele que sorri na sua vitória. Aprenda isso. Não tem como ser diferente. Se ele olhou assim, conseguiu, hein? Acorda, abre os teus olhos, para de ensinar Jesus a trabalhar, Deus trabalhar. Ele sabe, ele te criou, ele te formou. Só precisa você se achegar diante dele e pedir a ele: Pai, fim de linha, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Ele vai te direcionar, pode estar na certeza. Amém? Eu quero ler um trecho para você de uma passagem que eu li em casa essa semana, foi até meu marido, mas que mexeu muito comigo. E eu quero deixar para você aqui, eu vou até colocar na live aqui antes de terminar, fixar aqui. Deuteronômio 28. Cadê meu óculos? Muito, 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 muito forte. Do 1 ao 16. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e a ti alcançarão todas as tuas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito será tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, produtor rural. E entre outros, as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e as tuas amassadeiras. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença. Pega esse versículo aqui, versículo 7. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho saíram contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Deuteronômio 28, versículo 7. Versículo 8 agora. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo em que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Você tem ele como teu Deus? É nisso que você se apega? O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Versículo 10. E todos os povos da terra verão, és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. Repetindo, e todos os povos da terra verão que tu és chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de ti.
Lá no outro versículo, no 7, ele falou que ele ia o quê? O Senhor fará derrotados na tua presença os teus inimigos. Já no 10, em todos os povos da terra verão, és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O 11, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Lê lá. 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás, pega esse insight, emprestarás a muitas gentes, porém não tomarás emprestado. Forte isso, hein? Você acha que você vive pegando emprestado, aí, meu amigo, tem alguma coisa errada. Abre teu olho aí, porque tem alguma coisa errada. Se você tá na direção, isso tudo aqui, gente, é bênção na terra. É mandamento e ordenamento na terra. Versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por baixo, debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardares e cumprir. O 14, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a esquerda, nem para a direita, seguindo outros deuses para os servires. Nossa, muito forte, né? Se eu fosse você, eu leria isso antes de você pegar no sono. Promessa que tem, mas se você se atentou que as promessas aqui, se guardares a palavra do Senhor. Jolene, como que eu guardo a palavra do Senhor? Obediência, matando a sua carne. Como que eu mato a minha carne? Eu vou dar um tiro na minha carne? Não, né? Pelo amor de Deus. A gente tá aqui na internet, tem que falar tudo, o beabá completo. Claro que não. O que é matar a sua carne? Você quer fumar, pô? Para de fumar. Fica essa catinga, essa murrinha dos infernos. Você quer beber? Para de beber. Essa catinga de mijo de vaca na sua boca, no seu corpo. Ah, não, eu falo mesmo. Não aguento, não. Ah, não, mas eu não fumo nem bebo. Mas tem uma língua que trabalha igual o capeta. Ou pior do que a língua do capeta. Porque fala mal da terra inteira. Até quem não conhece tá falando mal. Ou então é aquela pessoa revoltada. Levou um chifre, perdoou o marido, mas tá aí uma revolta desgraçada. Pelo amor de Deus. Ou perdoa ou não perdoa. Mas é melhor perdoar. Então, é obedecer para que nós sejamos bem-aventurados na terra, nós sejamos prósperos na terra. Para quem não sabe, prosperidade é o quê? É próspero em todas as áreas. O que é isso? É você não pegar emprestado, é você emprestar. É você parar de uma vez por toda de viver de quilinho. De viver de quê? Que você vai lá e paga só o mínimo do seu cartão de crédito, você não paga tudo. Por quê? Porque te falta. Porque é isso, porque é aquilo. Uai, Jolene, você tá doida? Nós estamos vivendo pandemia. Realmente, estou vivendo pandemia, querido. Mas como eu falei na outra live, tem gente que tá morrendo afogado, tem gente que já morreu afogado, tem gente que tá conduzindo a sua embarcação muito bem, tem gente que tá maravilhosamente bem. Eu tô falando isso dentro de empresas, dentro das casas, em relação a casamento, em relação aos empregos, a trabalhos. Como eu falei, o sol é para todos e a sombra também. Basta buscar a sombra. Simples assim. Mas é simples? É simples. É aí que tá. É só você buscar, virar a chave aí do seu tic-teco aí, ó. Vira a chave aí e vai. Ah, não, mas o meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eu vou ser assim. Então, é um direito seu. Se Jesus te deu um livre-arbítrio, quem sou eu para falar que não? É algo entre você e Deus. Você fala assim, pergunta quem me conhece. Eu sou assim. Eu sou assim. Então, eu tô sendo forjada, você também. Mas você tá cansado de fazer, tem 10 anos que você tá fazendo essa mesma situação aí, caramba. Mas você só continua perdendo. Você trabalha
trabalha com vendas. Você tem que vender lá, vamos supor, sei lá, 300 mil no mês. Você vende, sei lá, 50 mil. Ai, mas graças a Deus eu vendi 50 mil. Para de contentar com pouco. Se mexe. Sai dessa aí, meu amigo, minha amiga. Você tem que vender, então busca pra você vender, então acima do que aquilo que você tem que vender, porque também vive só na média. Não, tem que vender 300, mas então já bati 290 e poucos, 300 mil. Pelo amor de Deus, é isso que eu me refiro, entendeu? Sai dessa vida mediana. Lá na escola a média era 7. Tirei 7. Glória a Deus. Aí você veio tirando 7 a vida inteira. Você nunca saiu dessa vida média, sabe? Rasa com família, rasa com amor, rasa financeiramente, rasa em tudo. Ah, mas não tem como viver bem tudo, não. Tem sim, isso chama prosperidade. Tem sim, é porque você não descobriu como que vive. Eu descobri, e a minha busca é essa, a minha caminhada é isso, eu ser próspera em todas as áreas, é não pegar emprestado, é emprestar, é não me mendigar, é isso, são coisas assim, entendeu? Eu ter consciência, olha, eu não vou por aqui, eu vou por ali. E vou te falar uma coisa, experiência própria, tá? Tudo isso que eu tô falando com vocês aqui, eu tô te falando de experiência vivida que eu já vivi na minha vida. Quem me conhece sabe. Se você tem uma intimidade com o Senhor, se você busca em Deus para você sair da porta para fora, Ele vai te incomodar a não fazer alguns negócios, a não se relacionar com algumas pessoas, a não trazer algumas pessoas para dentro da sua casa, que tem gente que é assim, que a casa dele é igual bueiro destampado, né? Entra tudo quanto é lixo. Aí depois fala, nossa menina, esse homem tá me olhando de cara feia, ai, esse filho tá assim, esse filho tá assado, mas é claro, ó, vem um amigo, vem a amiga, enche de lixo dentro da sua casa, o que você quer com isso? O que você quer com isso? Aí fica feio mesmo, o negócio é cascudo. Então, o que eu quero te dizer? Aprenda, busca, vai lá e liga seu GPS, busca direção. Tem gente que acha que, sabe, enfim, nem tudo eu posso falar, mas glória a Deus. Então, busca, amém? Busca para você poder se destacar. Tem pessoas que chegam perto da gente, que a gente sente tão bem perto delas, ela tem um brilho, pá! Aquele que não aceita o seu brilho, ele nunca torceu por você. Pega essa aí. Ele nunca torceu por você. Sai dessa amizade, desse relacionamento aí. Sai. Aquele que acha legal você ficar só na média, ele nunca torceu por você. Ela nunca quis o teu bem. Não importa qual que é o lugar que ocupa na sua vida, nunca quis o teu bem. E quando é o marido, quando é mulher, vai pagar o preço, porque o negócio vai ficar estreito. Vai ter que orar, né? Orar para as coisas consertar. Infelizmente eu vou te dizer, mas é assim. Ou felizmente. Então, se ele não tá aceitando o teu brilho, sai fora. Agora aquele que chega e te deixa toda oprimida, deprimida, angustiada, pesada, deixa ela quietinha, ele quietinho lá no trabalho, no serviço, aonde for. E ora por ele aqui da sua casa. Entrega ele para Jesus, mas não é entregar assim, toma Jesus, não, é orar mesmo. Lembrou que eu falei que Jesus que enxugou os pés, que lavou os pés dos discípulos? É isso. Eu quero orar com você, mas nós vamos ouvir um louvor aqui, porque as minhas lives nunca ficam salvas, sabe por quê? Extrapola o tempo. Mas eu aprendi em nome de Jesus que eu vou ficar atenta aqui. O povo aqui nem me fala que eu tô extrapolando o tempo, mas eu tô atenta aqui. Mas deixa Jesus trabalhar, né? Pega aí. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está Aleluia, Jesus. na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Aleluia, Jesus. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Oh, glorioso Deus, soberano Pai. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Deus. Alegra o teu povo nessa noite, Pai. Alegra o teu povo nessa noite, Senhor. Alegra o teu povo nesta noite, Deus. Arranca a angústia, Senhor. Alegra, Senhor. Tira a incerteza, a tristeza. Aleluia, Jesus. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro dura na noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Fala para Deus nessa noite. Fala para Ele que você se alegra, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Fala para Ele nessa noite que você se alegra com Ele. Fala para Ele. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga comigo, o choro dura uma noite. Diga! O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você crê? Aumenta a sua voz Você em nome crê? de Jesus e diga: Você crê? Você crê que a alegria ela possa vir pela manhã? Você crê? eu creio, eu creio. Diga Sim, comigo, Jesus, vai. eu creio, Senhor. Que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça. Eu quero te perguntar nessa noite. Eu quero te perguntar nessa noite. Você crê? Você crê que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, você se alegrará no Senhor? Talvez para você seja difícil até se responder, até para você mesmo nessa noite. Mas eu quero te indagar nessa noite. Eu quero te trazer à memória aquilo que te traga esperança. O que tem te trago esperança nesses últimos dias de incerteza, de muita informação contrária? Eu quero te despertar nessa noite. Você é capaz de se alegrar naquele que te prometeu e é fiel para cumprir? Eu quero te despertar nessa noite. Posso orar com você? Posso? Eu quero orar com você nessa noite. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto, não há fruto na vide, mas eu quero, em nome de Jesus, te despertar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do teu altar nesta noite cada pessoa que passou por aqui, cada pessoa que vê esse vídeo,
Cada pessoa que não vê esse vídeo, mas se encontra numa situação de desespero, numa situação de dor, numa situação de angústia, numa situação onde ela espera uma resposta. Eu quero, em nome de Jesus, interceder por esta vida, colocar essa vida que clama pela tua presença, que anseia por ti, que espera em ti, Senhor, que para ela o Senhor não é a última coisa, não é a última esperança, não resta somente o Senhor, porque o Senhor nunca foi resto, o Senhor é o princípio de tudo. Eu quero interceder por esta pessoa, porque o Senhor é o Deus que faz o impossível se tornar possível. O Senhor não importa a área, o Senhor faz. Se o Senhor falar que faz, o Senhor faz. Porque o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O Senhor faz, o Senhor fala, o Senhor cumpre. Eu quero trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. Resposta do Senhor, vida em abundância, vida com cura, vida em paz, vida de perdão, vida de renovo. Pai, em nome de Jesus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Lamassuriande cantaramanai. O Senhor é o Deus que opera no profundo, no escondido. O Senhor é o Deus que esmiuça a penha. O Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor é o Deus que nos tira de sobre o mar, de dentro do mar, que estamos submergidos e nos faz respirar. O Senhor é o Deus que trabalha, meu Pai, a favor daqueles que esperam em Ti, porque tudo coopera para o bem daqueles que buscam em Ti, que esperam em Ti. Só o Senhor é capaz de fazer. Não importa a área, Deus. Jesus, reviva, traga à existência, meu Pai, a fé desse povo, a fé desse povo. Há pessoas aqui, Senhor, que já não sabem o que é fé mais, mas o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que traz à existência, o Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que já não existe mais. Em nome de Jesus, Senhor, não deixa faltar nem coisa pequena, nem coisa grande. Faz, Senhor, aquilo que eu não posso fazer. Faz, Senhor, aquilo que eles não podem fazer. E capacita eles, capacita a mim, capacita a minha casa, a casa deles, aquilo que nós temos que fazer. Em nome de Jesus, Pai, eu quero ministrar. Eu quero ministrar, Senhor, por vidas que estão enfermas. A avó do Lucas, aquela mulher que está grávida de gêmeos, está entubada naquele hospital. Eu quero ministrar, Senhor, interceder por cada enfermo. Vai em cada UTI agora, Senhor, em cada CTI, em cada UPA, em cada posto de saúde, em cada enfermaria, em cada PS. Vai lá, Senhor. Envia o teu exército de anjo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ainda, meu Pai, que o mar nos tenta engolir, a tua mão nos faz respirar. A tua mão nos traz à tona para respirar. Em nome de Jesus. Entra, meu Pai, naquela empresa. Vai de encontro, Senhor, com esses profissionais da saúde. Vai de encontro com esses moradores de rua. Vai de encontro com essas pessoas que estão nos presídios. Vai de encontro, Pai, onde tiver uma vida sedenta por Ti. Aonde tiver uma vida que anseia por Ti. Vai de encontro, Senhor. Não falte nem coisa pequena, nem coisa grande para um filho Teu. Porque aquele que espera em Ti, Ele recebe. Eu faço essa oração, eu me rendo ao Senhor, eu dou graças a Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, Jesus. Eu quero agradecer a Deus nessa noite por você que está aqui, que passar por aqui. Eu quero agradecer ao Senhor. Porque Ele é bom, Ele é fiel para cumprir na sua vida, na minha vida. Eu quero agradecer a Deus. Quero colocar você nas mãos do Senhor, do Deus Pai Todo-Poderoso nesse dia, nessa noite. E quero falar aqui para cada mãe: seja feliz, haja paz, haja o fruto da esperança dentro do teu coração. Mãe que hoje passa por uma luta com o filho,
Mãe que talvez enterrou seu filho nessa noite, nesse tempo. Mãe que não pôde gerar, mas ela foi mãe de alguém. A tia mãe, a avó que foi mãe, aquela pessoa que adotou, que tomou. E a mãe espiritual também. O que é a mãe espiritual, Jolene? É aquela que ora, que intercede por um filho que ela não gerou. Eu quero desejar para você as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, de forma recalcada, sacudida e transbordante. A mãe que abraçou o filho, que criou ou que não criou, que desejou ter o filho no ventre. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que aquela mãe que ainda não gerou, que o Senhor possa fazer você gerar, que o Senhor possa abrir a sua madre, que o Senhor possa colocar no seu ventre o fruto das mãos dele. Em nome de Jesus, eu quero parabenizar cada mãe, não só no segundo domingo de maio, como a sociedade intitulou, mas cada mãe que acordou, que dormiu, que sonha, que sonhou, que carrega o seu sonho nos braços e que vai carregar o seu sonho nos braços. Eu quero declarar feliz Dia das Mães, feliz mês das mães, feliz ano das mães, feliz uma vida de mãe para você. Não é fácil ser mãe, não é fácil educar, não é fácil ser referência na vida de um filho, mas Deus nos capacita. E eu quero parabenizar você que é mãe, de alguma maneira você é mãe. Você que deseja gerar, você vai gerar pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Ana não era estéril. Deus permitiu que ela fosse por um tempo, que ela cerrou a madre dela, como diz a Bíblia, e ela gerou. Em nome de Jesus, parabéns, Deus abençoe você. Se você se encontra enferma, que o Senhor te cure para você criar, para você gerar. Em nome de Jesus, mãe, avó, cada uma, a tia que foi mãe, cada uma, não importa. Eu declaro as bênçãos do Senhor, a cura do Senhor, vida de Cristo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o domingo de vocês. Deus abençoe a noite de vocês. Que vocês tenham sonhos de respostas. Que vocês tenham sonhos com Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada. Uma semana de respostas, de sobrenatural. Uma semana de vitória. Uma semana de cura. Cura no físico, cura na alma, cura no espírito. Amém? Beijo no coração de vocês. Muito obrigada por você que participa dessa live comigo. Muito obrigada por você que envia essa live. Dê o seu like aí. Sabe por quê, gente? O Instagram, ele é chamado algoritmo, né? Ele entende que quando isso não existe, ele não faz a coisa ficar ampla. Eu falo pra você que se eu não fizer, já existem outras pessoas que fazem isso muito bem. Quando eu falo muito bem, que são usadas por Deus, tá? Então eu peço pra você, envia essa live, medita no Deuteronômio 28, de 1 ao 16, ou nele todo, e deixa Deus falar com você. Envia essa live, curta a live, para que o Senhor venha, em nome de Jesus, levar isso lá naquele presídio, lá naquela UTI, lá naquela enfermaria, não importa onde. Eu tenho recebido testemunhos de cura que o Senhor tem feito muito grande na vida de pessoas que têm me pedido oração. E eu tenho intercedido. Então eu estou aqui para testemunhar também. Não só na minha vida, mas na vida de outros também. Amém? Beijo no coração de vocês. Fique na paz.